União Soviética. A foice e a cicatriz, uma odisseia vermelha de sangue e sonhos desfeitos. 1922-1991. A história da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, desde sua fundação oficial em 2022 até seu colapso em 1991, é um épico complexo e multifacetado marcado por grandiosas ambições de transformação social, avanços científicos notáveis e um legado de progresso em certas áreas. No entanto, sob a superfície da propaganda e dos desfiles militares, reside uma narrativa paralela sombria e profundamente trágica, a história sangrenta de um regime que, em nome de um ideal utópico, infligiu sofrimento indizível a milhões de seus próprios cidadãos e a povos vizinhos. Este estudo se propõe a mergulhar nas profundezas dessa faceta brutal, explorando as diversas manifestações da violência estatal que permearam a existência da superpotência comunista. A semente da violência estatal foi plantada antes mesmo da consolidação da URSS, durante a Revolução Russa e a subsequente Guerra Civil, 1917 a 2022. O terror vermelho implementado pelos bolcheviques como resposta ao terror branco e a resistência interna já demonstrava a disposição do novo regime em utilizar a força extrema para eliminar oponentes e consolidar o poder. Com a ascensão de Joseph Stalin ao controle do Partido Comunista no final da década de 20, essa violência embrionária se transformaria em um sistema metódico e abrangente de repressão. O período stalinista, aproximadamente de 1928 a 1953, representa o auge da brutalidade soviética. A coletivização forçada da agricultura iniciada no final da década de 20 visava transformar camponeses independentes em trabalhadores de fazendas estatais e coletivas. A resistência a essa política, especialmente na Ucrânia, no Cáucaso do Norte e no Cazaquistão, foi esmagada com ferocidade implacável. O resultado mais trágico dessa campanha foi o Holodomor, a Grande Fome na Ucrânia, 1932 a 1933. Um genocídio por inanição que ceifou a vida de milhões de ucranianos. A requisição brutal de grãos, o bloqueio de regiões famintas e a repressão a qualquer tentativa de buscar alimento transformaram o celeiro da Europa em um vasto cemitério. O objetivo não era apenas econômico, mas também político: quebrar a espinha dorsal do nacionalismo ucraniano e a resistência camponesa. Paralelamente à coletivização, Stalin desencadeou os grandes expurgos, principalmente entre 1936 e 1938, uma campanha de terror político que visava eliminar qualquer oposição real ou imaginária dentro do Partido Comunista, do Exército Vermelho, da intelectualidade e da sociedade em geral. Os infames julgamentos de Moscou, espetáculos forjados onde antigos líderes bolcheviques confessavam crimes absurdos sob tortura, eram apenas a ponta do iceberg. Milhões de cidadãos soviéticos foram presos, torturados, enviados para campos de trabalho forçado, o Gulag, ou sumariamente executados. A paranoia stalinista e a onipresença da polícia secreta, NKVD, precursora da KGB, criaram um clima de medo e desconfiança generalizado, onde uma palavra descuidada ou uma denúncia anônima poderiam selar o destino de um indivíduo ou de sua família inteira. O sistema Gulag, uma vasta rede de campos de prisioneiros espalhados pelas regiões mais inóspitas da Sibéria e do Ártico, tornou-se um símbolo da desumanidade do regime. Condenados por crimes contra o Estado que podiam variar desde atividades contra-revolucionárias até o simples fato de contar uma piada sobre um líder do partido, os prisioneiros eram submetidos a condições de trabalho extenuantes, fome e frio, extremo e violência constante, por parte dos guardas e de outros detentos. Estima-se que milhões pereceram nos gulags devido à exaustão, doenças ou execuções. A exploração do trabalho escravo dos prisioneiros também se tornou um componente crucial da economia soviética, especialmente em projetos de infraestrutura e extração de recursos. A Segunda Guerra Mundial, conhecida na União Soviética como a Grande Guerra Patriótica. Além das perdas militares e civis causadas pela invasão nazista, o regime soviético cometeu atrocidades contra seus próprios cidadãos e povos de territórios ocupados. Deportações em massa de nacionalidades inteiras, como os tártaros da Crimeia,
os chechenos, os inguches e os alemães do Volga foram realizadas sob a acusação de colaboracionismo, resultando em imenso sofrimento e mortes durante os transportes e nos locais de exílio. Prisioneiros de guerra soviéticos, que sobreviveram aos campos nazistas, frequentemente enfrentavam suspeita e repressão ao retornarem à URSS, sendo muitos enviados para os gulags sob a acusação de traição. Após a morte de Stalin em 1953, seguiu-se um período de desestalinização parcial sob Nikita Khrushchev. Muitos prisioneiros políticos foram libertados dos gulags, e houve uma condenação pública dos excessos do stalinismo. No entanto, a natureza fundamentalmente repressiva do regime não desapareceu. A dissidência política continuou a ser perseguida, embora com métodos, por vezes menos letais, como o internamento psiquiátrico punitivo, a prisão, o exílio interno e a perda de emprego. A supressão da Revolução Húngara em 1956 e a invasão da Tchecoslováquia em 1968 para esmagar a Primavera de Praga demonstraram claramente que Moscou não toleraria qualquer desvio da linha imposta pelo Partido Comunista, mesmo em seus estados satélites. As décadas de 70 e 80 sob a liderança de Leonid Brezhnev e seus sucessores imediatos foram marcadas por uma estagnação econômica e política, mas a máquina repressiva continuou a operar. A KGB mantinha uma vigilância rigorosa sobre a população e qualquer forma de organização independente ou crítica ao regime era duramente reprimida. A guerra no Afeganistão, 1979 a 1989, uma intervenção militar desastrosa e prolongada, também contribuiu para o derramamento de sangue e o desgaste do sistema soviético, tanto em termos de vidas perdidas quanto de recursos desperdiçados. A ascensão de Mikhail Gorbachev em 1985, com suas políticas de glasnost, abertura e perestroika, reestruturação, marcou o início do fim da era sangrenta da União Soviética. A maior liberdade de expressão permitiu que as verdades sobre o passado repressivo viessem à tona, expondo as feridas profundas infligidas pelo regime. No entanto, a liberalização também desencadeou forças centrífugas, com o ressurgimento de nacionalismos e o colapso da autoridade central. Confrontos étnicos em várias repúblicas como Nagorno-Karabakh e Geórgia, e a repressão violenta a manifestações pacíficas, em locais como Tbilisi, 1989, e Vilnius, 1991, mostraram que a violência estatal ainda era um recurso disponível, embora cada vez mais insustentável. O colapso final da União Soviética, em dezembro de 1991, encerrou um capítulo de quase 7 décadas de um experimento social que, apesar de seus ideais proclamados de igualdade e libertação, engendrou um dos regimes mais brutais e mortíferos da história moderna. A contagem exata das vítimas do comunismo soviético é objeto de debate acadêmico, mas as estimativas variam de dezenas de milhões, abrangendo mortes por execuções, fome, induzida, deportações, trabalho forçado nos gulags e conflitos armados. A história sangrenta da União Soviética serve como um lembrete sombrio dos perigos do poder absoluto, da ideologia dogmática e da supressão dos direitos humanos fundamentais. As cicatrizes deixadas por décadas de terror estatal ainda ressoam nas sociedades pós-soviéticas, moldando suas políticas, identidades e memórias coletivas. Compreender a profundidade e a extensão dessa violência não é apenas um exercício acadêmico, mas uma necessidade moral para honrar as vítimas e garantir que tais atrocidades não se repitam. A foice, símbolo da união dos trabalhadores, tornou-se para muitos um instrumento de morte. E a estrela vermelha, outrora um farol de esperança revolucionária, ficou manchada pelo sangue de incontáveis inocentes, deixando uma cicatriz indelével na história do século XX.